igreja. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, meu Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Deixa eu te ouvir. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede. Levanta a tua mão e adora comigo. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu Tu és, Senhor, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Erga suas mãos para o alto. O Senhor Jesus já está neste lugar. Nós estamos na casa do Pai. Nós estamos no lugar melhor. Hoje a cidade está polvorosa, né? Mas aqui estão os verdadeiros adoradores. Nós escolhemos a melhor parte desse dia, que foi estar na presença do Senhor, porque este é o dia de cultuar ao Senhor. Nós não viemos aqui de qualquer jeito para fazer algo comum, não. Nós viemos aqui nessa noite para adorar aquele que é digno de honra, digno de glória, digno de toda exaltação. Fecha teus olhos agora, queridos, e entre em conexão com o Pai. Eu sei que já tem muitos adoradores aqui. Eu sei que nesse momento do louvor o Senhor já quebrantou os nossos corações. Mas esse é um momento especial onde nós estamos frente a frente, face a face com esse Deus poderoso, com esse Deus grandioso, com esse Deus que é único, digno de adoração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão os teus filhos. Nós viemos com o nosso coração alegre, aberto para te entregar o nosso melhor. Por isso, Jesus, inclina teus ouvidos agora do teu trono de glória, porque eu sei que os teus ouvidos estão atentos para todos os clamores. Que nessa noite venha ser uma noite do derramar da tua presença, que venha ser uma noite cheia de cura, onde o Senhor já está ministrando em muitas vidas neste lugar. Vem, Senhor, meu Deus, tu tem liberdade para falar com os teus filhos. Hoje é uma noite de adoração, hoje é uma noite onde nós vamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar olhando agora para cá.
dos teus filhos, tirando toda dor, tirando toda angústia, toda perturbação da mente, tudo aquilo que tem impedido de vermos o teu agir, tudo aquilo, Senhor meu Deus, que tem nos afastado da tua presença. Nós somos falhos, mas o teu amor que é grande, Senhor meu Deus, esse amor incondicional que nos alcança todos os dias, esse amor que nos levanta, este amor, Senhor meu Deus, que faz de nós pequenos, quando estamos na presença desse Deus grandioso, desse Deus que tem derramado todos os dias bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Coloca a tua mão agora para a tua casa, Senhor. Queridos, aonde está a tua residência agora, vai e vira e diz: Senhor, fala para o Senhor agora, visita a minha casa, visita o meu lar, tira toda perturbação. Se tem alguém enfermo agora, peça para o Senhor Jesus, entra com a tua previdência, entra com a tua provisão nos celeiros, que seja o Senhor abrir as portas dos céus e derramar sobre nós. Se na tua casa tem alguém enfermo agora, peça e fale com o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nós te pedimos agora, entra com a tua providência sobre aquilo que necessita, sobre aqueles que estão passando por dificuldade. Tira, Senhor meu Deus, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia. Tira, Senhor meu Deus, porque nós queremos estar bem na tua presença, ainda que estejamos passando por lutas, mas nós queremos sorrir, nós queremos nos alegrar diante desse Deus que pode todas as coisas. O Senhor já está neste lugar e o Senhor caminha no meio do seu povo. Que você saia daqui crendo e confiando que o Jesus de ontem é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã. Amanhã começa uma nova semana. Hoje é dia de cultuarmos, mas amanhã, quando formos para o trabalho, quando formos para a faculdade, nós iremos confiante que a vitória já está em nossas mãos, que o Senhor está conosco todos os dias, que o Senhor já derramou sobre nós o seu amor, porque pode faltar tudo na nossa vida, mas que não falte a presença do Senhor. Se assim você crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Boa noite. Não, boa noite. Só quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Agora olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: boa noite, seja bem-vindo à casa do Senhor. Amém? Queridos, tem alguém nos visitando aqui pela primeira, segunda vez hoje? Desse lado aqui, levanta a mão quem está nos visitando pela primeira, segunda vez. Amém, glória a Deus. Muitas pessoas nos visitando hoje, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui no meio tem alguém? Levanta a mão assim, amém, glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Desse lado aqui nós temos alguém nos visitando hoje. Levanta a mão bem alto assim, amém, queridos, glória a Deus, sejam bem-vindos. Como é que nós recebemos nossos convidados? Com muita alegria. Sejam bem-vindos. Essa é a Igreja Batista do Bosque, uma igreja feita para você e para a sua família. Se você não tem igreja ainda, deixa a gente ser a sua igreja, deixa a gente cuidar e amar você. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Manda um abraço aqui do nosso pastor, da nossa pastora Valéria, do nosso pastor Agostinho para você. Um abraço bem grande, bem apertado. Que se sinta aqui abraçado pelos nossos pastores em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero ser bem breve, eu quero dar alguns avisos. Eu quero falar aqui hoje do batismo Gen, que vai ocorrer dia 13 de outubro, às 18 horas, na Catedral Batista do Bosque, que é aqui. Você que tem um filho que fez o encontro Gen, amém? Escreva ele pelo nosso QR Code, para que ele seja batizado em nome de Jesus. Dia 13, já é a semana que vem. Não fique de fora, se organize. Esteja no culto, domingo agora, semana que vem, para participar do nosso batismo, que vai ser sobrenatural. E eu quero convocar você para trazer para esse batismo, para estar conosco aqui na catedral. Quero convocar você a trazer um convidado em nome de Jesus, amém? Você pode fazer um compromisso comigo aqui hoje, de trazer um convidado semana que vem, amém? Amém? Então traga um convidado, traga aquela pessoa para assistir o batismo, ser ministrado. Deus tem uma palavra poderosa, com certeza, para nos entregar aqui semana que vem, em nome de Jesus. Nós temos também a Tarde Kids,
vai ser top, vai ser de Deus, dia 26 de outubro, aqui na Catedral. O ingresso já está à venda aqui na frente, você pode comprar para participar dessa tarde Kids com os seus filhos, vai ser sobrenatural. Tem a arte aí, Paulinho, da tarde Kids? Se tiver, solta, meu filho. Você pode estar participando, seu filho, vai ser uma tarde de lazer para o seu filho, para a sua criança, tá bom? Vai ser sobrenatural o que Deus vai fazer nesse lugar durante essa tarde Kids. Então não falte, participe, procure o pastor José Carlos, ou então em todos os cultos da nossa igreja, e você pode estar fazendo a inscrição para que o seu filho participe em nome de Jesus, amém? Querido, nós também teremos dia 20 de outubro o batismo nas águas aqui na Catedral Batista do Bosque, com as pessoas que fizeram a Universidade da Vida, todos os homens e as mulheres que fizeram a Universidade da Vida, que foram ao encontro. Então marque essa agenda, já faça a sua inscrição no QR Code ali também, tá bom? E se inscreva para você estar batizando aqui em nome de Jesus. O batismo é muito importante. Então dia 20 você vai estar se batizando, você que fez a Universidade da Vida. Organize, chame a sua família para ver esse momento lindo, e vai ser sobrenatural em nome de Jesus Cristo, amém? Agora eu quero falar com as mulheres mais lindas de Rio Branco. Só as mais lindas, dá um glória a Deus bem alto aí. Não, essas são as mais ou menos lindas. Agora eu quero ouvir as mais lindas, vai. Só as mais lindas, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia, está chegando para você o maior congresso da região norte, Congresso Bênção. Olha aí esse recadinho para você. Mulheres Incríveis, está chegando o maior congresso de mulheres do estado do Acre. E você não pode perder, hein? É agora, no dia 7, 8 e 9 de novembro. E eu te garanto que vão ser dias incríveis em que Deus irá mover os céus aqui neste lugar. Oh, eu já estou aqui chamando todo mundo e você deveria fazer o mesmo, hein? Estarão conosco Pastor Júlio César. Deus levanta o Simão da cidade de Cirene para ajudar você a carregar a cruz, mas sozinho você não carrega. Raquel Lima. É pouco para você, mas para mim é suficiente para fazer algo extraordinário na tua história. E Elaine Martins. Eu ainda realizo os sonhos. Convida as mulheres mais lindas que você conhece para o nosso congresso, que é imperdível. Você nunca viu nada igual. Se preparem, estou te esperando, hein? Vem! Se você gostou, dá um glória a Deus bem alto. Vai ser bênção, querido, vai ser só. Aplauda o Senhor bem forte, amém? Todas as mulheres é para estar aqui, se organize. Esse congresso é feito para você com muito amor, com muito carinho. Deus tem transformado vidas nesse congresso. Você não pode ficar de fora. Chame todas as suas amigas, chama as inimigas também, como diz a pastora Giane, que elas vão se converter e se tornar sua amiga. Chama também o seu marido. O pastor Agostinho já liberou para os maridos que quiserem vir. Eu vou estar aqui, o pastor Tiago também, né, pastor? Recebendo, vai ser sobrenatural. Eu quero gastar um tempinho com você aqui. Querido, não fique de fora. Esse é um evento que você não vai ter outro igual há muito tempo. Então se organize para estar aqui. Já peça o cartão de crédito do seu marido. Pastor, eu já posso comprar hoje o ingresso? Pode, já pode comprar nos nossos pontos de venda aqui quando terminar. Não saia daqui sem comprar o seu ingresso. Invista na sua vida, lance essa semente na sua vida, porque com certeza você vai ser muito ministrado e edificado nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor bem forte, você que vai estar nesse congresso poderoso. Eu quero agora encerrar os avisos convocando todas as mulheres. Eu disse quem? Todas as mulheres para estar aqui no pré-congresso dia 19. Qual é o dia? Qual é o dia? 19, esse é o dia do pré-congresso, bênção para você. Então não fique de fora. A partir de hoje você já vai começando chamando a mulherada, todo mundo, para estar aqui no pré-congresso. Vai ser sobrenatural, vai ser bênção, vai ser um derramar de Deus. Se você recebe, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Pastora Ana. Graça e paz, vamos aplaudir o Senhor com mais intensidade, igreja. Para Ele tem que vir, tem que sair o nosso melhor. Eu tenho muita alegria de compartilhar com vocês a palavra que está em 2 Coríntios capítulo 8, porque retrata
uma igreja que, apesar de tudo que vinha passando, sempre foi fiel ao Senhor. E nada mais, nada menos do que o próprio Paulo, aquele que sabia o que era perseguição, o que era servir a Deus em qualquer circunstância, testifica dessa igreja. Vamos ler então. 2 Coríntios capítulo 8, fala contribuir com generosidade. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si, ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. Versículo 7. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento e em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordem, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Amém? Esse é um dos textos que falou muito comigo ao longo de todo esse tempo de evangélica, mas principalmente de 2020 para cá. 2020, eu e meu marido fomos chamados para ser pastores na Igreja Batista do Bosque. Em 2020 foi a época da pandemia. Em 2020, muitas das expectativas foram frustradas. Nós tínhamos planos, sonhos e de repente tudo se fechou. Chegou uma ameaça iminente, uma ameaça real e muitos dos planos foram adiados. Mas no meio de toda essa tribulação, o Senhor convocou a nós para sermos pastores. Sabe, meus irmãos, sabe esse desejo que nós temos, insaciável, de fazer algo a mais para Deus? Ainda que nós estejamos passando por lutas, por dificuldades, ainda que na nossa casa não tenha o transbordar de fartura, mas quando o Espírito Santo nos toca de uma forma que só Ele sabe, não existe reserva, não existe resistência, não existe nada que nos impeça de cumprir aquilo que Ele nos solicita. É uma paz que nos envolve, é um fervor que nos leva a fazer aquilo que Ele quer. E assim nessa igreja também eu vejo isso. Vocês viram, vocês leram junto comigo. Estavam na mais severa tribulação, na perseguição, na extrema pobreza. A extrema pobreza é característica de que não há amparo nenhum, recurso nenhum, segurança nenhuma. Isso é a extrema pobreza. É quando você não tem nem o que comer hoje. Mas eles insistiram junto a Paulo: nós queremos contribuir. Nós queremos participar da assistência aos santos. Não foi isso que nós acabamos de ler? Essa igreja é uma igreja que se chama a igreja primitiva. É a igreja que testificou tudo o que aconteceu. É a igreja que viveu um derramar pleno do Espírito Santo de Deus. É a igreja que foi perseguida, mas foi a igreja instrumento para viver os milagres. Foi a igreja que provou daquilo que nós desejamos até hoje. O transbordar de Deus, as maravilhas do Senhor. Foi a igreja que saiu dos limites ali de Jerusalém e foi para a Europa, e foi para a Ásia, e transbordou no mundo inteiro, e chegou até aqui onde eu e você estamos. E é por isso que Paulo está testificando: sejam fiéis, ainda que estejam em tempestade, sejam fiéis, insistam em ser fiéis, porque isso é amor pelas coisas de Deus. Isso vai fazer com que vocês provem de um amor transbordante, da fidelidade de um Deus que vai levar vocês muito além do que vocês possam imaginar. Que vai fazer com que vocês experimentem aquilo que vocês nunca imaginaram
imaginaram na vida de vocês, e que vocês serão lembrados por gerações após gerações, porque vocês não se negaram, porque vocês não foram omissos em contribuir com a obra de Deus. Depois de passar todo esse tempo, depois que o medo já do Covid não nos assola mais, depois que as coisas se acalmaram, sabe, depois que nós vivemos toda a angústia de igrejas fechadas, de pessoas sendo contadas para entrar na casa de Deus, o pastor Augustinho chamou eu e meu marido para que a gente estivesse à frente do Ministério Beber Social. Sabe, meus irmãos, quando às vezes você não se nega a fazer aquilo que Deus está te chamando, mesmo em meio a perigo, mesmo em meio a tribulação, o Senhor quer entregar algo muito maior para você. O Senhor quer lhe colocar à prova, para que aprovado, Ele lhe use ainda mais. Ele faça com que você experimente o que é verdadeiramente ser um chamado, ser um escolhido, uma pessoa que vai além dos seus limites. Por vezes o pastor Agostinho faz isso. Ele testa a nossa musculatura. Sabe, meus irmãos, nós chegamos tímidos e ele fala assim: vou te dar um desafio maior. E nós vamos ver o que é que você vai fazer. E sabe o que é que acontece nesse momento? Nós entramos numa total dependência de Deus. Porque não é a minha força, não é o meu entendimento, mas é por meio daquele que nos convocou que as coisas acontecem. E por meio do Ministério Beber Social, nós temos alcançado muitas vidas, e é em assistência, porque quem tem fome precisa comer, quem tem saúde precisa de assistência à saúde, quem tem problemas de justiça precisa de uma boa orientação com advogados, com contabilidade, né? Então todas essas necessidades o IBB Social oferece muito mais. Essa é a Igreja Batista do Bosque. E quando a minha vida passar, eu quero ser lembrada pelas gerações futuras como alguém que não teve medo de servir a casa de Deus, de fazer a obra do Senhor. Eu quero ser lembrada não por mim, não pela minha capacidade, mas por fazer parte de uma igreja que não teve medo e nem teve reservas de fazer a obra de Deus. Amém? Coloque-se de pé. Nesse momento é o momento da gente ofertar e dizimar. Porque, como vocês bem viram, é por meio de generosidade. Generosidade é um dom de Deus. Nem isso é de nós mesmos, mas é por meio do Espírito Santo que nós somos generosos e abrimos o nosso coração e contribuímos além do que nós podemos. Essa é a igreja que é mergulhada na presença de Deus. Essa é a igreja que não se mede, não tem reservas para fazer o que o Senhor pede. Então coloque na sua mão. Você pode dizimar por meio de Pix, você pode ofertar por meio de Pix, lançando a sua confiança em Deus, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem, que suprem as nossas necessidades, é do Senhor. É Ele que nos levanta pelo amanhecer, é Ele que nos deita na noite, é Ele que garante a nossa saúde, é Ele que garante a nossa entrada e a nossa saída de todos os lugares. Amém, igreja? Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua noiva, Deus. Nós, Senhor Jesus, não temos, Pai, condição nenhuma de seguir caminho sem Ti, Senhor Deus. Nós declaramos nossa total dependência de Ti, Pai. E a exemplo da igreja da Macedônia, Senhor Jesus, nós nos dispomos a ser fiel, independente das circunstâncias, Pai. Porque nós queremos viver aquilo que Tu tem para nós. Porque os Teus projetos são bons, perfeitos e agradáveis, meu Deus. Essa é a Tua vontade plena, sublime sobre a Tua igreja, meu Deus. E ainda que nós tivéssemos todo o dinheiro, toda a riqueza desse mundo, se nós não tivéssemos amor, de nada nos adiantaria, Deus. Então, Senhor Jesus, recebe, Deus, as ofertas e os dízimos da Tua igreja, meu Pai. Recebe, Senhor Jesus, como um ato, Deus, de gratidão por tudo que Tu tem nos feito, Pai. E gera, Senhor Jesus, um exército, Pai, de pessoas generosas, Deus, de pessoas que amam contribuir com a Tua obra, sendo fiéis, Pai, não importando as circunstâncias. Dá entrega, Senhor Jesus,
aquilo que eles clamam em seus corações, meu Pai. Se é livramento, se é saúde, Deus, se é oportunidade de emprego, se é justiça, meu Pai, se é ordem nas suas casas, se é paz na sua alma, Deus. Entrega a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Oferte e dizime ao Senhor. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga glória a Deus. Quantos vieram aqui para ouvir a voz do Senhor? Diga aleluias. Eu queria que você colocasse a mão sobre o teu peito e dissesse assim: Espírito Santo de Deus, fala comigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que nós venhamos ouvir a voz do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel 1, 8. Diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Amém? O tema da nossa ministração hoje é: a obediência te leva a um lugar de honra. Olha para o teu irmão e diga assim: a obediência te leva a um lugar de honra. Mas diga com fé, queridos. A obediência te leva a um lugar de honra. Todas as vezes que eu lia e que eu li, essa história de Daniel, sempre eu me atentava mais para o lado de juventude, de jovens. Mas esses dias Deus trouxe ao meu coração uma revelação diferente. E afinal, quem era este homem? A história de Daniel, contada por ele no livro que leva o seu nome, começa a contar o começo, a história daquele jovem, na verdade daqueles jovens que chegaram lá na Babilônia, ainda na sua juventude. E Daniel, ele é conhecido por sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua devoção a Deus, pela sua vida com Deus. Daniel é conhecido como aquele que viu as coisas espirituais acontecerem, aquele que renunciou muitas coisas. E é a respeito disso que eu quero falar com você nesta noite. A Bíblia diz que o rei daquela época, Nabucodonosor, ele pediu para que os seus homens ali fossem e trouxessem para o castelo para serem treinados os jovens mais sábios, mais bonitos, aqueles que se destacavam. E entre eles estava Daniel e seus 3 amigos. E a gente vê nessa história Ananias, Misael e Azarias, esses 4 jovens escolhidos para estarem ali. E de repente eles tinham que sentar à mesa e comer daquele banquete. E o texto que eu acabei de ler nesse momento diz que Daniel renunciou comer daquele banquete oferecido pelo rei. Mas o que me chama muita atenção na vida de Daniel era a sua sabedoria, a sua assertividade, trazendo para os dias de hoje. Era a maneira que Daniel se comportava. E quando Daniel conversa com aquele homem, e ele diz: olha, nós não queremos, eu não quero comer desta comida, trazendo para a linguagem de hoje. Não que a gente não queira e que não seja bom. Mas Daniel disse: olha, durante 10 dias faz o teste. Nós queremos nos alimentar somente de legumes. E a Bíblia diz que Deus tocou o coração daquele homem e assim foi feito. E dentro dos 10 dias, aqueles 4 jovens eram os mais bonitos, os mais belos.
E o ministério de Daniel começa a ser marcado quando o rei daquela época tem um sonho. E a Bíblia diz que todas aquelas pessoas, aqueles homens que adivinhavam, aquelas pessoas que eram incumbidas disso, de receber as revelações, eles não conseguem decifrar. E quando ninguém consegue, o rei já estava irritado e eles seriam levados à morte por isso. Mas a Bíblia diz que Daniel se levanta. E o que me chama mais atenção na história de Daniel é que ele não negociou os seus princípios. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: não negocie os teus princípios. Daniel, ele decidiu não negociar os seus princípios. Talvez naquela época, Daniel percebia que alguns daqueles alimentos fornecidos pelo rei não eram alimentos, sabe, que os judeus costumavam comer, eram alimentos proibidos. E naquele momento ele não negociou os seus princípios. E a Bíblia diz que quando Daniel, ele vai revelar aquele sonho, coloca aí Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, do verso 17 em diante. Daniel 2, do 17 em diante, diz assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e os amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e agora me revelastes o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Sabe o que marca, o que é bem visível na vida de Daniel? Qual é uma das características do seu ministério na terra? É que Daniel, antes de chegar diante do rei, primeiro ele consultou a Deus. E segundo, quando Daniel recebeu aquilo que ele havia pedido com seus amigos, ele agradece a Deus. A gente vê na vida de Daniel um homem de um coração grato. Eu te pergunto nesta noite, você é grato por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida? Só aqueles que são gratos, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O primeiro ponto é: não negocie os seus princípios. E o segundo é: antes de tomar qualquer decisão, consulte ao Senhor e ouça a voz de Deus. Eu te pergunto nesta noite: você consulta a Deus quando as coisas dão errada, para pedir para que Deus conserte, ou você consulta a Deus antes de tomar qualquer decisão na sua vida? Daniel, todas as vezes que ele queria receber uma revelação ou uma resposta de Deus, ele consultava o Senhor, ele orava. Daniel tinha uma vida com Deus. Nós temos a mania, queridos, de procurar a Deus para consertar as coisas. Se nós entendermos esta noite, se nós consultarmos ao Senhor antes de tomar algumas decisões, o próximo passo será assim como foi na vida de Daniel. Será a oração de gratidão, de agradecimento. Todas as vezes que
consultamos a Deus ou que colocamos Ele na frente, colocamos algo diante dEle. Todas as vezes que consultamos a Deus antes de tomar uma decisão, pode ter certeza que logo após virá a oração de agradecimento. Daniel, ele rogava a Deus. E o interessante é que o ministério de Daniel era conhecido por sua sabedoria. Daniel foi um homem muito sábio, era conhecido por sua sabedoria, mas todas as vezes que a gente vê Daniel buscando ao Senhor e clamando a Deus, ele diz: Senhor, Tu és o dono de toda a sabedoria. Queridos, nós precisamos entender algo: tudo vem de Deus, tudo vem dEle, tudo vem de Deus. Tudo vem dEle. Hoje nós estamos às portas de um Enem. Muitos jovens estão estudando para a sua tão sonhada, aprovação naqueles cursos que sonham, que podem de fato mudar toda a trajetória da sua vida. A gente vê na vida de Daniel que onde ele ia, ele carregava o Senhor, ele carregava os princípios. Daniel era conhecido por sua sabedoria, pelo dom que Deus havia entregado de revelar sonhos, de entender, de ouvir a voz do Senhor. Mas todas as vezes Daniel dizia: Senhor, Tu és o dono de toda sabedoria. Queridos, de Deus vem todas as coisas. Tudo que você tem e tudo que você é por causa dEle. Diga glória a Deus. Então eu te desafio nesta noite, a partir de hoje, antes de tomar qualquer decisão, consulte ao Senhor e ouça a sua voz. Talvez você tenha vindo à igreja pedindo para Deus respostas. Consulte ao Senhor. Daniel, ele chamou logo os seus amigos de fé, os amigos e ele estava ali, aqueles amigos que ele sabia com quem ele podia contar. Eu te faço uma pergunta nesta noite: se você fosse pedir oração e pedir para alguém orar e sonhar contigo, quem você procuraria? Quem você procuraria? Se fosse alguém hoje para orar contigo, alguém que iria sonhar os teus sonhos, alguém que iria estar contigo em oração, quem você procuraria? Daniel procurou os seus amigos porque eram aquelas pessoas que acreditavam no mesmo Deus que ele. Daniel logo levantou os seus intercessores, aqueles para interceder junto com ele. Existem momentos nas nossas vidas, queridos, que nós precisamos levantar pessoas que de fato conhecem a Deus, que de fato honram a Deus e que de fato sonham os sonhos de Deus para a tua vida. Sabe por que nos frustramos? Porque muitas vezes procuramos ajuda nas pessoas erradas. Muitas vezes procuramos resposta em quem acha que a sua sabedoria está acima da sabedoria de Deus. Muitas vezes procuramos algumas pessoas porque achamos que elas são até bem-sucedidas, mas muitas vezes são pessoas que não estão debaixo de uma direção do Senhor. Daniel procurou aqueles que acreditavam no seu Deus e que ele sabia que podia contar. O terceiro ponto é: diante das afrontas e perseguições, não pare de clamar. O que eu acho muito interessante na vida de Daniel é que ele começa a se destacar ainda na sua juventude. E Daniel era um dos governantes daquela época. E Daniel, ele acompanhou vários reinados. Ele acompanhou o reinado do Nabucodonosor, do Baltazar, do rei Dário e do rei Ciro. E Daniel, já na sua fase mais experiente da sua vida,
Eu acredito muito que Daniel, ele era conhecido naquele lugar como um homem de fé e como um homem de oração. E a Bíblia diz que no reinado de Dário, alguns homens que Dário havia escolhido, porque quando ia mudando os reinados, sabe? A gente sabe que cada governante tem as pessoas que eles confiam para estar ali, sabe? Junto com eles. E a Bíblia diz que no reinado de Dário, Dário era um rei que via Deus na vida de Daniel. Mas aqueles homens, diante de uma perseguição, eles não encontravam nada, eles não encontravam em Daniel nada que pudesse ferir a sua honra. Eles não encontravam em Daniel nada que pudessem denegrir a sua imagem. Sabe por quê? Porque Daniel era um homem de honra, Daniel era um homem temente a Deus, Daniel era um homem que governava debaixo de uma direção de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um rei fazer um decreto, onde por 30 dias ninguém podia consultar aos seus deuses e a outros homens, somente ao rei. E a Bíblia diz que Daniel, mesmo diante de tudo aquilo, ele subiu e ele foi orar a Deus. Sabe por quê? Porque Daniel tinha uma vida de oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Eu te pergunto nesta noite, eu não estou falando só de quem é crente. Eu te pergunto nesta noite, meu irmão e minha irmã, quantas vezes você ora? Quantas vezes você para, sabe, um tempo para consultar a Deus e ouvir a sua voz? Quanto tempo você tem se dedicado a buscar e a dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz? Qual é o momento no seu dia que você para agradecer a Deus? Daniel, ele tinha uma vida de oração. E Daniel, ele decidiu permanecer firme em Deus. E a Bíblia diz, eles já sabiam que Daniel iria orar. Eles já sabiam que Daniel não iria deixar de clamar a Deus. Eles já sabiam que Daniel continuaria firme. E a Bíblia diz que eles ficaram de olho em Daniel. E quando eles viram que Daniel estava orando e buscando ao Senhor, eles chegaram diante do rei. E naquela época, quando o decreto era dado, ele não podia ser revogado. E a Bíblia diz que o rei Dário, muito entristecido, ele dá a sentença a Daniel. E Daniel foi lançado na cova de leões. Eu queria que colocasse lá em Daniel capítulo 6, verso 16. Daniel 6:16. Diz assim: então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova de leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Eu vou ler mais uma vez. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei,
vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi algum mal, ó Rei. Aleluias! E aí, meus irmãos, o que você tem feito diante das perseguições que você tem sofrido? Daniel não tinha nada, ele não tinha nada que eles pudessem incriminá-lo. Sabe, às vezes nós vemos um irmão passando na prova, passando no vale, e a gente diz, ele errou, ele pecou, ele desobedeceu. Queridos, aqueles que têm convicção que eles são chamados por Deus, eles não se submetem à autoridade de homem, sim, eles se submetem, mas eles não se submetem às perseguições do inimigo. Daniel, ele se submetia à autoridade do rei. Daniel era um homem sábio e de honra. Daniel não estava desobedecendo ao rei. Mas Daniel, ele era totalmente submisso àquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A gente vê Daniel tendo a convicção. Interessante é que o rei libera uma palavra. Ele diz, Daniel, o Deus que você clama, que você serve continuamente, eu espero que Ele te livre. Porque talvez aos olhos do rei, aquilo era, sabe, talvez para ele impossível. Como que um homem lançado, jogado dentro de uma cova, de uma caverna de leões famintos, podia sobreviver? Queridos, eu tenho convicção no meu coração que Daniel foi para a cova de leões, tendo a convicção que se Deus permitisse que ele morresse, era a vontade de Deus. Mas ele sabia que ele era inocente. Muitas vezes, diante das perseguições, nós queremos parar. Diante das perseguições, nós queremos culpar pessoas. Diante das perseguições, Daniel poderia ter dito, ter falado tantas coisas e ter até culpado ao rei. Mas a gente vê que Daniel era um homem de um coração tão puro, que quando o rei vai e clama e chama por Daniel, a gente vê a humildade nas palavras daquele homem. Talvez você está aqui nesta noite, você tem sido perseguido. Meu irmão, eu quero te dizer que a obediência te levará a um lugar de honra. Onde Deus te colocou, seja fiel. O nome do Senhor, ele era glorificado através da vida de Daniel. E eu te faço uma pergunta nesta noite. O nome do Senhor é glorificado através da tua vida? O nome do Senhor era glorificado. Antes disso, os amigos de Daniel já tinham sido lançados em uma fornalha de fogo ardente. E a Bíblia diz que o quarto homem estava dentro da fornalha com eles. Daniel já tinha experimentado do livramento de Deus na vida dos seus irmãos. Talvez quando você vê os livramentos de Deus na vida dos teus irmãos, você diz, nossa, Deus é muito fiel. Mas eu quero te dizer que quando você experimenta o livramento de Deus na tua vida, a tua fé, ela dá um salto. Você vive coisas grandiosas e extraordinárias. Daniel, ele não parou de clamar diante das perseguições. Muitas vezes nas pequenas lutas, pequenas provas, diante dos vales, talvez para nós seja tão grande. A primeira coisa que nós fazemos
é parar de clamar, é parar de buscar, é parar de colocar nas mãos daquele que pode todas as coisas. Talvez você chegou neste lugar e você tem se sentido tão fraco, tão injustiçado. Talvez você chegou neste lugar e você tem estado com medo. Eu quero te dizer que o Senhor vai te honrar. Daniel não renunciou à sua vida com Deus, mesmo diante das perseguições. Daniel não renunciou à sua vida com Deus, mesmo diante das perseguições. Quarto ponto, permaneça firme, não negue a sua fé, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Eu vou ler mais uma vez para você dar um glória a Deus. Permaneça firme, não negue a sua fé, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Sabe o que aconteceu? O Deus de Daniel foi reverenciado e os inimigos foram envergonhados. Eu nunca vi aquele que defendia o nome do Senhor, aquele que ia em nome do Senhor. Eu nunca vi aquele que acreditava em Deus na Bíblia ser envergonhado. Ele até passa por lutas, por provas, por dificuldades, por tribulações e por vales. Mas ele não é envergonhado e o nome do Senhor sempre é glorificado através da vida daqueles que não negam a sua fé. Lá no livro de Daniel, capítulo 6, verso 26 e 27. Daniel 6, verso 26 e 27. Diz assim: faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais abalado. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aquele que não nega a sua fé, o nome do Senhor será glorificado através da vida dele. Só aqueles que desejam que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, meu irmão, levante as tuas mãos e glorifique ao Senhor, agradeça, porque é dele e por ele que são todas as coisas. Aleluias! Aquele rei que havia decretado que por conta dos perseguidores, aqueles que haviam perseguido Daniel, talvez eles olharam e disseram: acabou para Daniel. Talvez eles até fizeram um churrasco em comemoração ao fim do profeta. Eu imagino que a noite foi de picanha, foi de festa, nós conseguimos. Sabe por que Daniel se destacava? Porque ele era sábio, porque ele era íntegro e porque ele era justo. Queridos, todas as pessoas justas, honestas, que não se vendem, elas serão perseguidas. Nós precisamos entender. Aqueles que estavam lá no churrasco, acabou para Daniel. Hora dessa estão apenas os restos mortais. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? O rei decretou que aqueles homens que perseguiram Daniel, eles com as suas famílias, fossem lançadas dentro da cova dos leões. E todos foram devorados. Todos foram devorados. E o quinto ponto é: o justo sempre tem um lugar de destaque. O justo sempre tem um lugar de destaque. Nós vemos na vida de Daniel
a justiça de Deus. Hoje, queridos, isso não é mais comum. A gente fica, uau, Deus era tão mau. Porque aqueles homens foram lançados na cova, aquilo era a lei da época. Era a lei precisava acontecer, precisava ser seguida, era um decreto. E queridos, a justiça de Deus não é igual à justiça de homens. Desde o início de quando eu me converti, eu ouvi uma frase que é bíblica, um texto bíblico que a minha líder no meu discipulado sempre dizia: filha, o justo não se justifica. Todas as vezes que nos justificamos, nós impedimos a justiça de Deus nas nossas vidas. Todas as vezes que nos calamos e deixamos Deus agir, Deus faz justiça por nós. Talvez você está aqui se sentindo injustiçado, mas entregue para o Senhor, Ele vai fazer justiça por você. E talvez você está experimentando o triunfo de viver a justiça de Deus. Eu tenho certeza que Daniel não ficou feliz, porque Daniel era um homem muito justo, muito íntegro e muito honesto. Mas a justiça de Deus foi estabelecida. Sabe? O justo sempre tem um lugar de destaque. Daniel serviu nos reinados de Nabucodonosor, Baltazar, Dário e até o primeiro reinado de Ciro. E quando eu fiquei lendo o livro de Daniel e vendo tantos reis passando, e a gente vê que quando um governante ele entra no poder, geralmente ele muda, sabe, as pessoas ali para governar. E nós estamos falando, queridos, de reinados, de guerra, de pessoas que venciam matando seu governante. E todas as vezes Daniel estava lá, todas as vezes que mudava o reinado, Daniel ocupava uma cadeira de destaque. Eu quero te dizer, queridos, nesta noite, que a obediência te leva a um lugar de honra. Daniel, até a sua velhice, ele foi um homem fiel e justo. Daniel não se perdeu no meio do caminho. Aquele que é fiel, ele tem revelações do coração do Pai. É muito interessante que diante das revelações e da vida de Daniel, durante todo o seu ministério, Daniel viu tantas coisas acontecerem. Daniel era um homem que via o mundo espiritual. Daniel era um homem que trazia revelações. Ele era aquele que era o porta-voz de Deus. Ele era aquele que ajudava os reis a governarem. E o que eu acho mais interessante era que Daniel, ele ocupava um local de destaque dentro de um governo pagão. Daniel, ele era a boca de Deus dentro de um governo pagão. Daniel era aquele que Deus colocou para ser um porta-voz, para ser um conselheiro, para ter sabedoria. E Daniel, ele fez parte de 4 reinados. Sabe, até a sua velhice, Daniel ainda estava servindo com a sua sabedoria. E eu acho muito interessante que o Pai revelava o seu coração a Daniel. Todas as vezes que Daniel buscava o Pai para receber uma revelação, a Bíblia diz que a primeira vez que o anjo Gabriel aparece para Miguel, e a Bíblia relata muito enfática como o anjo ali apareceu, uma forma tão reluzente. E a Bíblia diz que aqueles que estavam com Daniel correram com medo. E o anjo se apresenta como Gabriel, aquele que vinha trazer resposta. Queridos, nós temos um Deus, nós temos um mundo espiritual que se move em nosso favor. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Daniel ouviu o anjo Gabriel dizer: Daniel, é o seguinte, trazendo para a linguagem de hoje. É o seguinte, eu queria até vir antes trazer a resposta. Porque quando você pediu, o Senhor viu a tua oração, o Senhor respondeu. Mas até eu chegar aqui, o príncipe desta terra não permitiu. E o Senhor mandou reforço, mandou Miguel para guerrear, para que a resposta chegasse.
talvez a tua resposta já foi liberada. Só está havendo uma guerra no mundo espiritual para que você alcance o teu milagre. Diga glória a Deus. Queridos, toda vitória no mundo físico, existe uma movimentação no mundo espiritual. Se você tem alcançado ou se você alcançou aquilo que Deus te prometeu, existia uma movimentação no mundo espiritual. Eu quero que você fique em pé no teu lugar. Eu quero que você grave. Não negocie os teus princípios. Antes de tomar qualquer decisão, continue ao Pai. Consulte ao Pai e ouça a sua voz. Diante das afrontas e perseguições, não pare de clamar. Permaneça firme, não negue a sua fé. E o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. O justo sempre tem um lugar de destaque. Aquele que é fiel tem revelações do coração do Pai. Eu quero que nesse momento você levante as tuas mãos. Eu contei aqui a história da vida de um homem que foi fiel a Deus, mas que passou por tantas coisas, tantas perseguições, mas ele sempre ouviu a voz do Senhor. Eu quero declarar nesta noite que a tua vida será regida pela voz de Deus, que você vai receber o direcionamento de Deus em todos os momentos, que antes de tomar qualquer decisão, o segredo do ministério de Daniel, a Bíblia diz que o Senhor entregou sabedoria a ele. O segredo da vida de Daniel e do ministério de Daniel dentro daqueles governos na Pérsia, o governo de Daniel, ele foi regido sobre a autoridade e a sabedoria de Deus. Todas as vezes Daniel consultava a Deus para ouvir a sua voz. E Daniel agradecia a Deus quando o Senhor respondia as suas orações. Eu quero que você fique em pé no teu lugar. E você comece a entregar diante de Deus as tuas petições. Eu não sei o que você tem clamado. Talvez a tua oração hoje é só de gratidão. Se a tua oração é de gratidão, agradeça ao Senhor. Diga: Senhor, muito obrigada. Diga: Senhor, muito obrigada. Por mais que em algum momento você foi lançado na cova dos leões, eu quero te dizer que você não será atingido. O Senhor te guardará. O anjo fechará a boca do leão. Eu queria convidar aqui à frente você que entendeu essa palavra e diz: pastora, eu decido hoje não abrir mão da minha fé. Eu decido hoje clamar ao Senhor. Eu decido hoje agradecer a Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente. Você que quer uma resposta do Senhor, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Você que recebeu essa palavra e diz: pastora, assim como Daniel, eu não vou abrir mão da minha fé, mesmo diante das perseguições, das lutas e das dificuldades. Os tronos e domínios, governos e poderes. Daniel não negou a sua fé. Você não vai negar a tua fé, irmão. Você vai permanecer firme. Você que quer respostas de Deus. Você que está sendo perseguido, passando por perseguições, vem aqui à frente. Aleluias. E você que vai somente agradecer, levanta as tuas mãos. Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, aqueles que o Senhor escolheu para vencer. Pai, hoje nós recebemos uma palavra de fé. E nós vimos a tua grandiosidade. A tua grandiosidade. O Senhor é um Deus
Deus justo e fiel. O Senhor é aquele que honra, o Senhor é aquele que faz. Nós declaramos nesta noite que assim como Daniel, diante das lutas e dificuldades, nós não desistiremos. Nós declaramos que assim como Daniel, antes de tomar qualquer decisão, nós iremos clamar ao Deus justo e fiel e dono de toda a sabedoria. Nós declaramos, Senhor, que assim como o Senhor foi na vida de Daniel, assim o Senhor será nas nossas vidas e o teu nome será glorificado. Oh, aleluias. Traz resposta, Jesus. Traz resposta para o teu povo. Eu creio que o Senhor já ouviu cada clamor, porque a tua palavra diz que o Senhor não resiste ao coração contrito e aquebrantado. A tua palavra diz que a oração de um justo pode muito. Então aqui tem um exército de justos clamando e orando. Nós entregamos diante do Senhor e nós declaramos a vitória. Nós declaramos que não nos calaremos, que não negaremos a nossa fé. Nós não negaremos a nossa fé. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Aleluia. Abençoa. Levanta as tuas mãos, queridos. Eu abençoo a tua casa. Assim como o Senhor foi com Daniel, Ele será contigo. Assim como o Senhor foi com Daniel, Ele será na tua casa. Você não negará ao Senhor nem um segundo da tua vida. O nome do Senhor será glorificado através de você. As revelações do Senhor, o Senhor revelou o seu coração. E até os dias de hoje, nós esperamos pelas promessas que o Senhor mostrou a Daniel lá no Antigo Testamento. Eu declaro que o Senhor revelará o coração dele a mim e a você, em nome de Jesus. Estenda a sua mão bem alta assim. Estenda a sua mão bem alta. Nós queremos encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria convidar você, a nossa igreja, os pastores que aqui estão, para que nós venhamos orar pela vida dos Zé Lopes. E eu queria convidar eles aqui. Vem aqui, Zé. Mais a Sofia. Vem também, Gabriel, mais a Suzy. Quero orar por vocês, pastor Paulo. Os pastores que estiverem aqui, pode vir aqui. Pode subir aqui. Nós queremos orar por vocês. Foi dias difíceis, dias de batalha, mas o Senhor deu a vitória. O Senhor deu a vitória. Queridos, o Zé é filho da casa. É nossos discípulos. São pessoas que congregam aqui com a gente. Se converteram aqui. E como a Gelli ministrou sobre Daniel, Deus deu uma vitória para eles. Estenda a sua mão para cá, querido. Você é profeta de Deus. Você vai abençoar a vida deles. Queria chamar o pastor Paulo para orar. Nosso pastor vice-presidente representando o pastor Agostinho. Pai, a vitória já é nossa. O Senhor já conquistou. E agora nós oramos pelo Zé Lopes, que se elegeu como vereador da cidade, que ele venha honrar o teu nome como Daniel. Aquele nome era nome sobre todas as nações. O Senhor disse que as nações vão ser regidas com vara de ferro por ti. Então os homens precisam tomar posição nesse governo. O governo de Deus. As bases do seu governo é juízo e justiça. Então venha essa justiça sobre o Acre, sobre esses irmãos que foram eleitos, que são aqui da igreja. Eles possam testemunhar que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle. E nós liberamos, Pai, sobre a vida do Zé e do outro irmão que foi eleito, o Joabe, que é nome da Bíblia. Liberamos uma unção de Daniel sobre ele. E a unção do leão que ruge as nações. A unção que vem sobre ele agora. Ruja, ruja nesse altar, Senhor. Ruja, ruja nessa cidade. Ruja, ruja, ruja e derribe todas as fortalezas que se instalaram nesses governos. Nós liberamos a unção
do Leão sobre Rio Branco, sobre os políticos, sobre as autoridades, sobre os pastores. Ruja para a glória do Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Vai em paz. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Santo